Alexandre, além das empresas se preocuparem com o seu público interno, né, por assim dizer, os seus colaboradores, funcionários, etc., é muito comum que empresas compartilhem dados, né? Compartilhem dados de consumidores, compartilhem, enfim, eventualmente você tem algum parceiro aí no seu negócio, porque você compartilha dados de venda, por exemplo, ou você pode, por exemplo, ter uma agência digital que faz anúncios online para você e você compartilha algumas informações sobre quem já comprou na sua loja. Enfim, existem muitas situações em que empresas compartilham dados entre si, né? Uma empresa ela pode ser penalizada porque um parceiro ou eventualmente um fornecedor, ou seja, uma empresa separada, mas com a qual ela tem alguma relação comercial, se aquela empresa tiver algum problema de adequação à LGPD, a sua empresa pode ser penalizada também? Sem dúvida alguma, o risco o risco é todo da empresa que é dona dessa informação, Hum. que é o que a gente chama de controlador da base de dados. Então, esse é um ponto importantíssimo que precisa ser tratado de perto desde o início, porque quando se por acaso um dia chegar uma autoridade fiscalizadora sobre proteção de dados pessoais, a primeira pergunta que eles vão fazer é: me diga aí, eu recebi aqui uma denúncia dizendo que houve um vazamento de dados na rotina de folha de pagamentos. Me diga aí como é que é o ciclo de vida do tratamento desse dado pessoal. Aí Certo. você é obrigado a fazer, com base nas informações que já foram coletadas no DataMap, como Uhum. é que a informação entra, quais são os dados pessoais relacionados, quais são os tipos de titulares, qual é a finalidade e com quem que essa informação é compartilhada. E aqui está o problema. Muitas vezes você sabe fazer o detalhamento de todo esse mapeamento até o momento que o dado está dentro de casa, ou seja, dentro da própria empresa. Mas a partir do momento que esse dado é repassado para um terceiro, até porque antes isso não era necessário, ninguém nunca se preocupou com isso, é um abismo negro. Assim, ninguém sabe o que vai acontecer, que destino que esse parceiro vai dar quanto a esses dados. Já aconteceu vários casos que a gente se depara que esse parceiro, por exemplo, costuma até quarteirizar esse dado para uma outra empresa, ou Certo. mesmo não dá prestação de contas de qual finalidade que ele vai fazer ou de que maneira que ele vai descartar esse dado pessoal quando o tratamento atingir a finalidade de tratamento necessário. Uhum. Então, todos esses pontos precisam ser verificados, porque, como eu já disse, é uma reação em cadeia. Então, e certamente na hora, vamos supor, é muito comum, vai ser comum acontecer, por exemplo, a gente identificar que houve uma falha operacional sujeita a penalidades que não aconteceu dentro da própria empresa, mas sim durante o tratamento de um parceiro. E eu tenho certeza absoluta que quando uma vítima desse tratamento for tomar alguma medida judicial, vai colocar no, como réu a empresa com quem ele se relacionou e não o parceiro dessa empresa. Claro. Então, é necessário que haja uma auditoria, trilhas de auditoria, para poder fazer com que a empresa, dona dessa informação, possa se respaldar, possa tomar medidas protetivas, para poder identificar que, se por acaso o problema acontecer fora das suas dependências e essa empresa for acionada judicialmente, tiver que pagar uma indenização, Uhum. que ela tenha meios de provas suficientes para entrar com uma ação de regresso contra aquela empresa que, de fato, deu origem à causa dessa penalidade. Então, diante de uma informalidade que permeia hoje, uma situação de prova em relação a isso ia ficar muito frágil. E por esse motivo é que a gente enseja muito. E pode parecer, no primeiro momento, que é muito complicado, que é muito formal, que é muita burocracia, mas isso se torna uma questão de risco. A gente sabe que nenhum empresário vive sem risco. Ele vai querer bancar esse risco de continuar trabalhando à cega com o seu prestador de serviços que não lhe dá prestação de contas quanto à forma de tratamento de dados, ou Sim. ele vai exigir que estes tenham um período de adequação para que eles possam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E digo mais, alertando para esses parceiros que, se eles não se adequarem após um determinado período, eles podem perder o contrato.
Uhum. E aí ele vai o controlador da base de dados vai procurar no mercado alguém que se venda, mostrando que tem como diferencial respeito e conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso vai virar uma moeda de valor. Certo. Escutem o que eu estou dizendo. Hoje, os empresários ainda não tiveram uma consciência madura sobre essa situação, mas qualquer edital, qualquer RFP que tiver de propostas, haverá cada vez mais um detalhamento muito minucioso para que as empresas, os próprios escritórios de advocacia, comprovem que adotam medidas em conformidade à Certo. Lei Geral de Proteção de Dados. Nós já estamos vendo essa situação hoje com vários clientes, sobretudo Uhum. clientes que têm como parceiros ou controladores da base de dados com sede na União Europeia, onde essa situação já existe há mais de 19 anos e agora foi aperfeiçoada desde 2018. Então, hoje, nós já estamos vendo o escritório de advocacia tendo que adequar suas operações para poder estar alinhado com um banco francês, por exemplo. E, por Certo. isso, essa situação vai desencadear também dentro do Brasil, entre os parceiros de negócio. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida.